o produto desses eventos. Uma vez alterada a ordem e permitida a liberdade da massa, lembra uma velha amiga, uma curva de aspecto familiar. Elipse, parábola ou hipérbole. Todas têm os seus arcos descritos na tapeçaria celeste. E assim, Isaac Newton foi o primeiro a descobrir que a força da gravidade move todos os corpos celestes ao longo de secções cônicas. E como os planetas se movem em curvas fechadas, suas órbitas são elipses. Casualmente, Newton compartilhou essa descoberta com Edmund Halley. Mas a reação de Halley talvez tenha logo se transformado de pura alegria no mais absoluto horror. Newton não tinha apenas perdido seus cálculos para a solução do problema de Kepler, como também esquecera como havia deduzido a prova matemática. Mas, pressionado por Halley, Newton recomeçou calmamente a resolver aquele que talvez seja o problema mais complexo do mundo científico. E desta vez, ele revelaria o segredo matemático do universo. Considerando coisas tão belas como o diálogo de Shakespeare, o fraseado de Beethoven, as pinceladas de Michelangelo e as manifestações do gênio de Newton e Kepler, parece cada vez mais claro que as grandes artes e ciências perduram não apenas pela sua elegância, mas também pela sua verdade. Johannes Kepler viveu na mesma época de William Shakespeare, da rainha Elizabeth I, de Mary, a rainha da Escócia, e naturalmente de Galileu. Ao que se saiba, nenhum deles jamais se encontrou com o outro. Mas Kepler e Galileu certamente sabiam da existência um do outro, tendo mesmo trocado algumas cartas. Gostaria de ler um trecho de algumas dessas cartas. A primeira foi escrita em 1597. Kepler enviara para Galileu um exemplar de um livro que havia escrito. E, apesar do correio, ele o recebeu. Essa foi a resposta de Galileu. Algumas horas, meu erudito doutor, recebi o seu livro. Congratulo-me com você por contar com um companheiro no estudo da verdade. E para Galileu, a verdade significava o sistema copernicano do mundo. Ele ainda não admitira que acreditava nesse sistema. De fato, em outro trecho da carta, ele diz: tenho andado amedrontado com o destino de Copérnico, nosso professor, que, embora tenha adquirido fama imortal aos olhos de alguns, é, ao mesmo tempo, alvo do ridículo e do riso de muitos outros. Vocês se lembram que, 40 anos mais tarde, o próprio Galileu foi levado a julgamento por adotar o sistema copernicano. A segunda carta foi escrita em 1610. Galileu fizera suas descobertas com um novo telescópio e tinha escrito um livro intitulado O Mensageiro Estrelado. Mas o livro foi recebido com indiferença ou hostilidade. Enviou um exemplar para Kepler e ficou aguardando ansiosamente sua resposta. Kepler respondeu com sua generosidade característica. Galileu escreveu de volta: sou-lhe grato por ser o primeiro a demonstrar fé absoluta nas minhas afirmativas, o que não se surpreende tendo em vista a sua nobreza e seu gênio. Kepler perguntou a Galileu como ele poderia ver o céu através de um telescópio, como o que Galileu tinha construído. Galileu respondeu que também ele não tinha um telescópio. De fato, o meu é magnífico. É capaz de multiplicar as imagens mais de 1000 vezes, mas já não é meu. O grão-duque de Toscana me solicitou que o cedesse para ser guardado em seu tribunal, para que sua memória fosse preservada para sempre.
Qualquer cientista hoje conhece bem os riscos e perigos de trabalhar sob patrocínio governamental. Kepler avistou-se pessoalmente com Tycho Brahe, e esse encontro mudou a história do mundo. Esses foram tempos difíceis. Em 1597, o patrono de Tycho, o rei Frederico, morreu. Seu sucessor, Cristiano IV, não suportava o astrônomo arrogante. Dentro de pouco tempo, Tycho foi obrigado a deixar a Dinamarca. Acabaria em Praga com o matemático imperial de Rudolf II, onde seu trabalho era fazer horóscopos. Enquanto isso, na Áustria, Kepler, nascido protestante, era expulso da cidade católica de Graz. Assim, no dia 1º de janeiro de 1600, ele partiu ao encontro de Tycho, em Praga. Imediatamente, os dois perceberam que não se suportavam. Ao mesmo tempo, não podiam viver um sem o outro. Tycho precisava do gênio matemático de Kepler para organizar suas observações. E Kepler necessitava dos dados de Tycho para produzir a cosmologia que era a missão de sua vida. Assim, por 18 meses tempestuosos, os dois permaneceram juntos, incapazes de escapar um do outro até a morte de Tycho em 1601. Mesmo assim, Kepler não foi capaz de dedicar toda a sua atenção à cosmologia que tanto desejava produzir, porque, antes de mais nada, ele tinha a responsabilidade de produzir este livro. Seu título é As Tabelas Rudolfianas, uma homenagem ao operador Rudolf, que cobriu as despesas. O livro de Kepler foi publicado em 1627, a publicação, por Kepler, das observações de Tycho. Mesmo que Kepler jamais tivesse descoberto suas 3 leis, ele seria lembrado hoje porque esse livro tornou a astronomia 100 vezes mais precisa do que era até então. Até a próxima. ZYB 851, Rede Cultura, São Paulo. Hoje, a vida e a obra do arquiteto Gal Opido. Encontro com o artista, 15 para o meio-dia. Assista agora Castelo Rá-Tim-Bum.